Mais um Cast Doctor para você. Quero trazer para vocês a importância multidisciplinar no tratamento da endometriose. Trouxe hoje uma nutricionista e uma fisioterapeuta, a Aline Calcin e a Letícia Fernandes Frigo. Meninas, sejam bem-vindas no Cast Doctor para falar sobre esse assunto que é muito mais que importante, né? Quantas mulheres estão aí até mesmo sem diagnóstico ainda. Se não me engano, aí tem muita gente que está padecendo desse diagnóstico, né, no mundo todo, com investimentos bilionários, né, nos Estados Unidos a respeito de exames e diagnóstico. Mas o importante agora, nesse momento, é vocês estarem aqui de uma forma multidisciplinar, né, logo depois de um diagnóstico e o encaminhamento dessa paciente para vocês com diagnóstico de endometriose. Sejam bem-vindas mais uma vez. Muito obrigada, Douglas. Tem uma estimativa até que de 1 a cada 10 mulheres possui um diagnóstico de endometriose, né? E é, como tu falou, um diagnóstico demorado de fazer. Se estima, muitas vezes, que se demora em torno de 10 anos para se fazer o diagnóstico da endometriose, né? Então, é um processo longo. As mulheres sentem muitas dores, né? Tem muitos incômodos até se fechar, de fato, nesse diagnóstico da endometriose. Exatamente. Então, também queria agradecer o convite e acho que é um tema super importante e já me deixa feliz da gente estar aqui hoje conversando sobre isso e tendo a oportunidade de passar informação, de tentar divulgar a informação. A gente sempre fala que sentir dor não é normal, né? Então, se a paciente está sentindo algum sintoma, ela tem que procurar ajuda e principalmente para a paciente saber um pouco do porquê dessa equipe, né? Exato. Então, porquê da importância dela trabalhar e tratar com mais de um profissional que vão dar conta de uma série de sintomas que vão atingir essa mulher. Visto que é uma doença de caráter inflamatório, né? Então, não envolve só um profissional, não envolve só um diagnóstico, não envolve só uma medicação específica para esse caso, né? Então, todas as áreas que fazem parte do tratamento vêm para complementar e para proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas mulheres, né? E Aline, já falando, né, sobre a tua área, né, nutrição, e falando sobre intestino. Isso é muito importante abordar esse assunto, porque ela tem muito a ver também com a situação, né, epigenética da endometriose. Sim, com certeza. A alimentação, ela é a base, né, Douglas? Então, assim, a gente sempre faz uma analogia ao nosso carro, né? A gente precisa abastecer o nosso carro para ele andar bem, né? Eu vou escolher o quê? O melhor combustível, a melhor gasolina, o melhor diesel. Eu não vou escolher um posto, por exemplo, sem bandeira, né, para abastecer o meu carro quando eu quero qualidade, né? Exato. Então, a alimentação, ela vem para isso, ela é a base, né? Uma alimentação adequada, ela vai ser a base para uma vida saudável e vai te levar a fazer o teu corpo funcionar de uma forma melhor, vai te levar a ter mais imunidade, né? O intestino, ele é tão importante, a gente ter um bom funcionamento intestinal, e ele influencia em tudo isso. Mulheres que têm endometriose, que muitas vezes faz alguma alteração do funcionamento intestinal, ou que tem constipação, quando tem endometriose e constipação associado, o excesso de gases, o estufamento, ele piora a sensação da dor nessas mulheres, né? Então, por isso, o funcionamento intestinal ser adequado, né? Como que a gente vai melhorar o intestino? Tendo uma alimentação adequada, consumindo mais fibras, né? Consumindo, às vezes, probiótico, reservando, eu sempre brinco, né? Reservando um tempo para o intestino funcionar, né? Muitas pessoas acordam já meio atrasado, não tomam café da manhã, né? Quem tem o hábito de evacuar, muitas pessoas têm, né? No mesmo horário, todos os dias. Reserva aquele tempinho para o intestino funcionar bem, faz toda a diferença para o longo do teu dia, né? Então, especialmente nesse público da endometriose, o intestino funcionar bem já é assim, nossa, já é um meio caminho andado para essa mulher se sentir melhor, não tá tão estufada, não ter tantos gases, não ter tanto aquela sensação de estufamento e de dor que tudo isso proporciona, né? Letícia, na fisioterapia, né, a Aline e sua especialidade também, né, dentro da nutrição, ajuda também, né? E com os movimentos e todo o tratamento que vocês fazem, melhora o quadro, né, em si da paciente. Achei fantástico o exemplo que a Aline usou do combustível do carro e acho que posso até usar o exemplo para uma manutenção, então, né? Então, se o carro precisa de um bom combustível, ele também precisa, em alguns momentos, de manutenção.
é a paciente que tem a endometriose, ela tem uma doença crônica. Né? Então, a gente tem que entender que sentir dor por longos períodos vai gerando alterações bioquímicas super importantes. Então, essa paciente vai tendo alterações, inclusive cerebrais, de como que ela vai interpretar esses estímulos. E também, por ela estar sempre com dor, aquilo vai gerando consequências, e uma delas é, por exemplo, a tensão muscular. Então, a gente percebe quando a paciente chega no consultório que ela foi agregando, né, uma série de sintomas, e essa tensão muscular chega num ponto que a paciente ela já não sabe mais o que é da endometriose e o que ela foi agregando de sintomas pelas adaptações que ela faz, pelos episódios de dor que deixaram tensões musculares. Então, usando um pouco do exemplo da Aline, é como se a gente fizesse uma manutenção, tentasse limpar um pouco o organismo da mulher em relação ao que ela sente, até para a gente diminuir um pouco esse sintoma e ela conseguir filtrar um pouco. Então, eu acredito que a gente pode dar esse exemplo, e essas pacientes acabam ficando com uma dor pélvica tão generalizada, né, que elas não conseguem mais quantificar o que é da endometriose, o que é uma dor que ela já sente, qual é a etiologia, porque a endometriose dá dores muito variadas. Né? Então, tem pacientes que sentem dor na relação sexual, tem pacientes que sentem dor lombar, tem pacientes que sentem sintoma urinário, e isso vai ficando confuso muitas vezes, porque é por um longo período, elas não encontram o diagnóstico, e é aí que a gente começa a ter a parte de saúde mental afetada. Né? Então, acredito que é um quadro realmente muito importante e que cabe a entrada de vários profissionais para conseguir dar conta de realmente melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Sem dúvida, seja o psicólogo, o psiquiatra, né, entra mesmo essa parte. Como nós estamos falando, né, da situação nutricional e de movimento, né, vamos dizer que essa paciente está sendo tratada pelo médico com as suas devidas indicações, na situação de uma dieta rica para esse tipo de situação. Aline, desde a parte líquida à parte sólida, o que mais favorece a essa paciente? Então, assim, Douglas, nós temos, né, dentro da alimentação, a alimentação saudável é a base, né, para todos. Mas nós temos alguns estudos que referem que 75% das mulheres, um número bem alto, né, se beneficiou de uma dieta à base de alimentos funcionais, né? E aí, digamos assim, que se criou um termo de dieta anti-inflamatória específica para mulheres com endometriose, né? Então, o que é a base dessa dieta anti-inflamatória? Especialmente os alimentos funcionais, né? Todos os alimentos, eles têm funções dentro do nosso corpo, né? Alguns alimentos, os melhores alimentos, né? Os que vêm da terra, digamos assim, eles têm vitaminas, tem mais minerais, tem mais enzimas, tem fitoquímicos, né? Tem antioxidantes. São aqueles alimentos que vão nutrir o meu corpo, que vão nutrir a minha célula, que são os funcionais. E nós temos os outros alimentos, né? Que aí são alimentos que não agregam tanto quanto gordura em excesso, carboidrato em excesso, farinha, né? Esses alimentos industrializados, embutidos, salgadinhos, né? Frituras, todos alimentos processados que eles vão fazer o que dentro do nosso corpo, né? Eles vão ser fonte só de energia, mas eles não vão ter vitaminas, não vão ter nutrientes que vão fazer o nosso corpo de fato funcionar bem, que é a base da alimentação funcional, né? Sim. Então, essa dieta que se criou, esse termo anti-inflamatória, ela é uma dieta que seria bom para todo mundo utilizar, não só para essas mulheres com endometriose. Mas dentro desse caso da endometriose, ela vai ser uma dieta funcional. Ela vai auxiliar essa mulher a reduzir esses sintomas de dor, porque como eu vou ingerir só alimentos saudáveis e realmente funcionais, alimentos que me trazem enzimas digestivas também, eu vou facilitar o meu corpo a fazer o processo de digestão, não vou sobrecarregar meu corpo, não vou sobrecarregar meu fígado, né? Vou facilitar os processos de detoxificação que a gente fala, né? Então, o meu corpo vai ficar mais leve e a partir disso, o meu corpo vai funcionar melhor, meu intestino vai funcionar melhor e eu vou ter uma melhor qualidade de vida e, sobretudo, um melhor funcionamento do meu sistema imunológico, que é tão importante nessa doença que é a endometriose, que tem caráter inflamatório, né? Então, eu manter o meu corpo bem nutrido
eu vou estar mais fortalecida para suprir as necessidades que o meu corpo necessitam e assim vou ajudar todo o meu corpo a funcionar de forma melhor e ainda melhorar a minha imunidade, né? Então, a dieta, eu sempre digo, a dieta para endometriose, ela não vai ter cura da endometriose, mas ela vai reduzir esses sintomas. E reduzir sintomas em 75% das mulheres é um bom número, né? Com certeza, sem dúvida. A gente conseguir promover qualidade de vida para esse número de mulheres é muito, muito bom quando a gente consegue fazer isso, né? Através da alimentação, né? Não é através de medicamentos nem nada, através única e basicamente da alimentação. Então, a alimentação vai ajudar essas mulheres na patologia em si, mas também na forma saudável, na imunidade também dessas mulheres. Eu acho importante uma ressalva, que muitas pessoas se perguntam por que quem sabe, a paciente X tem endometriose e tem muito sintoma, e a outra paciente não tem sintoma nenhum e vai descobrir, quem sabe, quando teve alguma dificuldade para engravidar, vai descobrir que tinha lesões de endometriose. Quem sabe o estilo de vida dessas pacientes faça a diferença, né? A gente pode ter pacientes que acabam passando a vida sem descobrir que tem endometriose, quem sabe por melhores estilos de vida, né? E também tem o caso das pacientes que acabam não precisando de uma intervenção cirúrgica, porque adotam um estilo de vida melhor, acabam fazendo atividade física, melhorando a alimentação, indo na fisioterapia com frequência e acabam tendo uma redução dos quadros álgicos a ponto que opte, né, por não ter, não entrar. Nós temos uma estimativa também de que 50% de mulheres com endometriose acabam sendo inférteis, né? A endometriose pode ser a causa de 50% de infertilidade, né, desse público. Então, é um número extremamente expressivo, né, Douglas? Olha, na endometriose eu vi que tudo é expressivo, né? Desde a situação do diagnóstico, agora mesmo 350% é muito, né? Para uma pessoa que tem um sonho, né, de ter um filho, aliás, o casal, de ter um sonho, e imagina a pressão em cima dessa mulher, né? Porque tem a pressão não só do marido, primeiro dela, a pressão do marido, a pressão, né, dos pais dela, dos pais do marido, e isso já vem a parte mental. Né, já vem a situação, né, da saúde mental também dela, que isso também, paralelamente, ela tem que ser tratada disso. E o que vocês estão trazendo aqui são situações muito importantes, porque, né, os pilares, água, alimentação sadia, sono, exercício físico, né, são fundamentais. E quando vem para a parte da fisioterapia, que eu acredito que não tenha um protocolo que seja uma receita de bolo, não, para cada paciente é um tratamento dentro da fisioterapia. Umas com sintomatologia maior, aí tem que reduzir, junto com as demais profissões. Outros já começa lá mais adiante. Não, tu agora tem que ser assim. Não, tu já está lá adiante, então já vai assim. E aí, quando chega, como que é lidar com essa situação dentro da fisioterapia? Eu acho muito interessante a gente ouvir o relato das pacientes e até das mães das pacientes, né? Na semana passada, a mãe de uma paciente me falou: mas por que antigamente ninguém tinha isso, hein? E eu acho tão interessante ver como a gente está evoluindo em relação a diagnósticos, né? Quantas mulheres tinham dor e não tinham acesso a nenhum tipo de tratamento, né? E então, na fisioterapia pélvica, que é a minha área específica, é uma área que é nova dentro da fisioterapia. Se a gente for pensar, quando eu comecei a atender há 15 anos atrás, quase ninguém atendia nessa área aqui em Santa Maria. Então, agora eu fico muito feliz de ver as pessoas falando sobre isso. E é uma área da fisioterapia específica que vai trabalhar com desordens da parte de pelve, mas focadas também para desordens de relação sexual, sintomas urinários. Então, primeiro a gente vai fazer um apanhado de tudo que aquela mulher traz, né, em relação a sintoma. E dentro da endometriose, como tudo é muito variado, tem pacientes que têm uma série de sintomas urinários e não apresentam dor na relação sexual. Tem paciente que o principal sintoma dela é dor. Outras pacientes, o principal sintoma é estufamento, são sintomas gástricos. Então, a partir da lista, né, de sintomas que essa paciente vai apresentar, a gente vai começar a avaliar, né, se ela tem uma tensão de assoalho pélvico, se ela tem redução de mobilidade, que muitas vezes isso vai acontecendo por causa da dor, né. O que a paciente já deixou de fazer, porque, infelizmente, a gente faz sempre uma analogia assim: tô com dor, não vou me movimentar. E muito pelo contrário, né? Quanto mais dor essa paciente sente, mais ela deveria se movimentar e maior é o nível de atividade física que ela deveria fazer. Então, a gente vai fazendo uma leitura e vai adaptando o tratamento para cada paciente.
Também a gente faz um acompanhamento pré-operatório, no caso das pacientes que vão fazer um tratamento cirúrgico, e um acompanhamento pós-operatório, porque ela vai ter uma série de tensões também que vão acontecer na cirurgia e que a gente vai ter que acompanhar, assim como o pós-operatório de uma cirurgia de joelho, que as pessoas já são acostumadas, que vão ter que fazer fisioterapia nesses casos também, porque a paciente vai querer encontrar formas de retomar, né, a vida, de retomar as atividades. Mas essa questão que eu falo sobre o movimento, e que tu também já comentou, é uma questão super importante. Tem muitos estudos mostrando que a nível cerebral, a atividade física, ela consegue modificar, né, os engramas cerebrais que essa dor foi construindo, né? Então é como se a gente sempre passasse no mesmo caminho e já tivesse aquela marca do nosso carro naquele caminho, e a atividade física consegue transformar um pouco esse caminho e criar novas conexões no nosso cérebro. Então, quando o paciente tem dor, seja por qualquer doença crônica, né, ele tem que entender que a atividade física vai ser uma forma de liberar neurotransmissores positivos, e que no caso da doença crônica tu vai ter liberações constantes de neurotransmissores negativos, digamos assim, que vão apenas aumentar essa dor. Então, no momento que o paciente entende que ele vai ter que incorporar atividade física, mesmo quando ele não está bem, né, para tentar, na busca de tentar melhorar, isso já é uma questão que enriquece muito o tratamento e que o paciente começa a ver ganhos. Então a gente vê que tem aquela paciente que adere à terapêutica e em 2, 3 meses ela está em outra realidade, mas porque realmente ela entendeu que uma boa parte do tratamento vai ser ela e não nós. É verdade. Letícia, tu falaste de estilo de vida, né? Então, dentro da epigenética, é a genética, estilo de vida e o ambiente, né? E agora eu vou colocar algo que eu acredito que seja bem difícil, até mesmo porque na minha área também se torna difícil a situação de mudança de estilo de vida. E nisso eu trago o quê? A modulação intestinal. Ela não é do dia para a noite. Não, né? Não Não é é uma do dia pra construção, noite. né? É uma construção, porque tu tem que tirar aquele hábito, Sim. aquele hábito que essa paciente ela tinha no passado de determinados alimentos que fazem mal até mesmo à saúde num todo, sim, né? Sim. E fazem mal principalmente à endometriose, e aí construir um novo estilo comportamental de alimentação. Isso aí. E aí a gente tem dentro da alimentação, né, os principais alimentos que a gente chama de pró-inflamatórios, né, aqueles sim, que claro, promovem exato, a inflamação. Isso. Em primeiro lugar, fritura, né, sim. fritura, excesso de gordura saturada, carne gorda, chuleta, aquele churrasquinho mais gordinho, né? Sim. Embutido, salame, copa. Além disso, eles têm os nitritos, nitratos, né, salitre, todos aqueles compostos linguiça, né? sobrecarregam o nosso corpo, né? Exato. O excesso de glúten também tem alguns estudos que associam, né? O glúten, ele é uma proteína presente nos alimentos como trigo, aveia, pela contaminação do maquinário, né? Cevada e centeio. Então, esses alimentos, essa proteína, que é o glúten, ela faz uma sobrecarga no nosso corpo porque ela é de difícil digestão, né? Sim. Então, ela pode causar mais estufamento também e piorar os sintomas ali das dores, né? Bebida alcoólica, né, Douglas? A gente tem, assim, cada vez mais no consultório eu escuto o alto consumo de bebida alcoólica nas mulheres, como aumentou isso, assim, é muito visível da pandemia para cá, assim, né? A gente via no dia a dia muito a bebida alcoólica associada aos homens, mas hoje tem mulheres que bebem muito mais do que os homens. Parece que está desbancando, né? Os homens. Isso, e o que me preocupa é que não é só no final de semana, é assim, de segunda a segunda, exatamente, né? O álcool, ele faz uma intoxicação no nosso corpo, né? Então, além dele ser calórico, né? Claro. A gente tem em torno de 7 calorias por grama de álcool, né? Imagina. Ele ainda faz uma sobrecarga no nosso fígado, que é o órgão que é, assim, o órgão ouro do nosso corpo, eu digo, né? Porque o fígado, ele faz todo o processo de desintoxicação do nosso corpo. Então, quando meu fígado está sobrecarregado, esse processo, ele não vai acontecer, né? Temperos industrializados, caldo quinor, sazon, esses temperos ricos em glutamato monossódico, né? Sobrecarregam o nosso corpo. Além de fazer... salgadinhos, né? Todas as coisinhas de pacotinhos, assim, né? Além de tudo, eles também fazem uma maior retenção de líquido, então incham mais o nosso corpo, né? Álcool também.
doce, quanto o açúcar ele é prejudicial ao nosso corpo, assim, o açúcar tá Bem mais que sal. Bem mais que sal. Eu acho que é os dois, sabe? Eu não sei te dizer qual que é o pior, eu acho que os dois estão no páreo duro ali, né? O excesso Mas o dos sal dois, dentro né? da sua concentração ideal vale. Então assim, aquelas pessoas que têm o hábito de consumir doce todos os dias, sorvete, sobremesa, bebidas açucaradas, né? Suco, café, chá, tudo com açúcar, né? Tem gente que toma 5, 6 cafezinhos por dia com açúcar, né? A cafeína. A cafeína também, em excesso, que não é legal, né? No caso das mulheres com endometriose, tem alguns estudos que relacionam com a cafeína, ela em excesso, né? Chá verde também, chá preto, chá mate, o próprio chimarrão, em excesso Que ele tem a também não cafeína. seria bom, ele Sim. poderia piorar os sintomas das dores, né? São estudos não conclusivos ainda, Sim, né? Mas claro. são hipóteses, né? Que Sim, isso sim. relaciona. Mas eu digo que tem muita Mas que gente acende uma luz vermelha. que tomam muitas bebidas açucaradas, né? Então, o açúcar entra ali junto, né? O doce. E tem estudos, né, que relacionam o poder de vício do doce tanto quanto de outras drogas, né? O quanto o doce é prejudicial para o nosso corpo e o quanto ele vicia. A gente come doce num dia, no outro dia tá todo mundo morrendo de vontade de comer doce de novo, né? Toma refrigerante num dia, no outro dia dá vontade de tomar de novo, né? E o chocolate? Também. Também. Então, Deixa mais amargo, então. Come mais o amargo. O chocolate amargo, ele vai ter menos açúcar na composição, né? Porque na composição dele vai ter mais cacau. Sim. Mas ele vai ter gordura igual. Então, assim, não é um consumo moderado, que a gente diz, né? O açúcar, ele deve ser, na verdade, a cereja do bolo. Ele não é uma coisa para ser o consumo diário, né? Fato. Agora, dentro de uma vida saudável, também cabe a gente ter um aniversário, ter uma comemoração, um jantar. Sim. E aí, ali eu vou consumir uma sobremesa, um doce. Agora, o problema é quando esse consumo é diário, porque... Pode prestar atenção, né? Quanto a gente consome, por exemplo, um quadradinho de chocolate por dia. Na outra semana, a gente vai consumir 2, depois vai consumir 3. E quando vê, tá consumindo a barra inteira, né? Então, assim, o consumo de açúcar, a gente diz que a pessoa que vai viciando no açúcar, ele é um aumento progressivo. Tu vai querendo cada vez mais, mais e mais e mais, né? E aí, quando vê, a pessoa tá colocando açúcar em tudo, tomando refrigerante, consumindo chocolate e sorvete todos os dias, e isso só vai aumentando, né? Então... E aí, tu colocar o pé no freio disso e retirar isso é um processo que demora, né? Demora para retirar. Eu imagino o teu acompanhamento em cima das pacientes. Eu só fico imaginando. Ele não é do dia para noite, né, Douglas? Eu sempre digo assim como... Tem que ter a conscientização, assim, né? Como o aumento de peso, ele também, não claro. Vem do dia para noite, a descida do peso, ele também é uma construção, né? Então, verdade. É um processo que a gente vai fazendo e contando com o tempo como nosso aliado também, né? A persistência e o tempo como nosso aliado. Mas à medida que ela vai se sentindo melhor, que tal alimento estava fazendo mal, ela deixou de comer e a partir dali começou a se sentir bem. Aí quando vê, ela já cria a sua própria fórmula, né, dos seus nutrientes, do seu alimento. É claro, dentro da família, né, vai sair um pouquinho diferente. Mas às vezes tem pessoas dentro da família que vai estar seguindo essa dieta porque achou bom pelo emagrecimento, claro, não pela doença dela, né? Pela influência, se ela está sentindo melhor. Não, então vamos fazer isso também, que daí a gente estimula a ela também, né? Sim. Mas o que eu vejo, assim, no caso da endometriose em específico, né? Quando as mulheres testam se alimentar de forma melhor, quando eu testo retirar glúten, retirar o excesso da lactose, né? O leite tem uma proteína chamada caseína e a própria lactose, que é o açúcar do leite, que também pode causar estufamento, né? Quando a mulher testa retirar esses alimentos específicos que fazem mal e se sente muito melhor, eu digo que isso convence ela a seguir esse plano alimentar e a seguir esse estilo de vida, né? Porque aí, às vezes, tu sai uma semana daquele planejamento e já voltam aqueles sintomas ruins. Então, o sintoma bom, quando tu consegue seguir direitinho e aquilo te promove um bem-estar, é o que vai te proporcionar um entendimento e um comprometimento com esse plano alimentar, Fato. Que é tu ter a vontade de seguir o plano alimentar porque tu sabe que tu vai melhorar, né? Então, esse é a chave, né? Agora, tem que dar o primeiro passo e iniciar, exatamente. Né? E a disciplina, né? É ter essa mudança comportamental. Eu acredito que é como se tu fosse colocando barreiras que vão te protegendo das crises, né? É muito difícil tu falar para uma pessoa que ela se curou completamente de uma doença crônica. O que ela foi fazendo? Ela foi se fortalecendo e colocando barreiras que vão afastar ela daquela fase ruim.
Mas aquilo tá lá. Então a gente tem que começar a colocar barreiras. Então tu fez a tua atividade física, tu colocou uma barreira. Tu tá fazendo alguma técnica que te promove um relaxamento, melhora da endorfina, tu colocou uma barreira. Tu tá cuidando da tua alimentação, tu colocou outra barreira. Tu tá reduzindo os níveis de estresse, tu vai te fortalecendo disso, né? Com certeza, né? Gradativamente ela vai conseguindo. Um belo dia, tu tem algum evento ruim, tu até sabe que tu pode ter dor de novo, mas tu lembra, bom, nesse período difícil eu vou fortalecer minhas barreiras, né? Então o que eu digo para paciente é, se tu tá numa fase super estressada da tua vida, não é nessa fase que tu vai agora largar a alimentação, agora largar a tua fisioterapia. Por quê? Porque justamente nesse período, porque as pessoas têm esse hábito, né? Pá, tô numa semana super estressada e eu enfio o pé na jaca na minha dieta. Sim, desconta, né? E deveria ser o contrário, né? Naquela semana que tu tá dormindo mal, te alimenta direitinho, faz a tua atividade física, compensa do outro lado. Porque daí a gente vai criando barreiras e o nosso organismo não desaba, né? Porque a gente vai tentando manter, como se a gente tivesse tripés e a gente tenta emparelhar as coisas. Exato. Então eu costumo dizer para as pacientes, por que naquela semana que tu tá mais estressada, tá com mais dor, que tu vai deixar de ter cuidado da alimentação? E infelizmente, geralmente isso que acontece, né? Passei por uma fase horrível e não fiz nada. Né? Então a gente tem que entender que, como vocês estavam comentando, é uma mudança construída. Né? Sem dúvida. Enquanto a fisioterapia ela vai aliviando, enquanto a nutrição ela vai modulando e o sono vai regulando. E isso, né, Douglas, é a diferença, né? Que eu vejo, né, diante de tudo, assim, que o acompanhamento com os profissionais fazem, que a equipe multi faz. Porque muitas vezes o paciente vai no médico uma vez no ano, 2, enfim, né? Mas nós nutricionistas, né? Fisioterapia, que o paciente tenha um contato pelo menos uma vez por mês ou a cada 15 dias, de acordo com o tratamento, eu vejo a nossa força como mulheres, como profissionais, incentivar o paciente a isso, né? O quanto isso faz a diferença. Mais importante, às vezes, que a dieta aqui, a terapia, é o fortalecimento da equipe que tu tem ao teu lado. Quanto isso vai te ajudar, quanto isso funciona como uma rede de apoio para aquela mulher que precisa de ajuda, né? Então, tem uma pessoa ali que te incentiva a isso, nossa, é muito bom. Isso faz muita diferença na vida daquela mulher que está ali sentindo dor e que está querendo desistir de tudo, né? Então, uma ajuda aqui, a outra ajuda lá, uma dá uma palavra de incentivo, a outra fortalece, né? Dá um ânimo. Motivação, né? Isso aí, a motivação. O quanto isso faz a diferença, né? O acolhimento que a gente pode promover para esses pacientes, o quanto fazem a diferença, né? E também a ajuda da família, né? Com certeza, porque, como rede de apoio, né? No caso, assim, da parte de nutrição e na parte de exercício, o ser humano, ele tem uma procrastinação, né? E tem também seus sabotadores que ficam no ouvido ali, mas é muito importante também a família ajudar. Ajudar né, no teu lado da nutrição, ajudar no teu lado da fisioterapia, ajudar também no lado médico, ajudar em todas em todas as áreas que estão apoiando e estão ajudando, né, essa paciente, de que eles também têm que estar unidos, tem que estar junto, né, tem que estar apoiando. A gente escuta os relatos das pacientes, né, e uma paciente também me comentou uma vez, minha mãe inclusive se desculpou comigo no pós-operatório, porque ela entendeu que realmente eu tinha um motivo da minha dor. Então eu acho que quando a gente fala da endometriose, que é uma doença de difícil diagnóstico e que alguns sintomas se assemelham a outras coisas, a família às vezes tem dificuldade de entender que aquela dor é forte, é incapacitante em alguns momentos, que em alguns momentos a mulher não vai conseguir trabalhar, então que vai realmente debilitar. Então a gente percebe que fazer esse diagnóstico é tão importante porque também a família se instrumentaliza de uma informação de que aquilo não é uma frescura da paciente, não, né? Que realmente é uma patologia que dá uma dor intensa, que dá sintomas severos. Então eu acho que isso fortalece até nessa questão de compreensão e de apoio, inclusive financeiro, que a gente sabe que às vezes a paciente precisa para conseguir dar conta desses tratamentos. Até mesmo porque saúde é caro. Sim. Não é barato. É o nosso bem mais precioso e caro. Exatamente, isso mesmo. E dentro desse aspecto, né, da situação do financeiro, é claro, o sistema público ele tem tratamento para isso, né? Mas muitas vezes as pessoas deixam de ir no sistema público para ir no privado. E aí que está a situação, né? Sim. O privado, ele não é barato. Até mesmo porque, como precisa de mais de um profissional, precisa também de exames, né? Precisa de situações que cooperem com a situação dela. E endometriose, ela não tem cura.
Não, a Não tem endometriose cura, não tem cura, né? não tem Dentro cura. dos relatos que Isso. a gente vê e dentro Então, dos estudos, ela tem tratamento, Ela tem né? tratamento, mas não tem cura. Ou seja, se essa paciente deprimir, né, ela perder aquela força, né, onde vocês mesmos conseguiram, né, os profissionais conseguiram, ela conseguiu, e dali a pouquinho ela começa a deprimir. Isso não pode. Tem que sempre manter ela, né, num nível maior de motivação, né, e manter o otimismo e colocar ela dentro da realidade, né. A realidade é essa. Não fica num outro lado imaginário. Não, a realidade é essa. Colocar também para a família dela que a realidade é essa. E que tem que manter essa paciente, essa mulher, né, lá em cima, com grau. Mas isso, Douglas, eu vejo o quanto o papel, mais uma vez, né, de nós, profissionais, auxilia na divulgação das informações, porque eu acho que quando as pessoas estão bem informadas, elas conseguem ter um pouco mais de sensibilidade quanto à doença, né? Exato. O quanto a informação, ela também é Isso. educativa para essas pessoas, né? Tanto para a pessoa que tem, Sim. né? Às vezes tem essas ações que divulgam o que é endometriose, o que causa, Sim. e a pessoa sente que tem, eu tenho umas dorzinhas assim, será que eu não tenho isso, né? Às vezes a informação, ela vem como um caráter informativo, não só para a pessoa que vai fazer esse diagnóstico, mas como para a família também, entender um pouquinho Como melhor esse programa o que é que está acontecendo com a minha filha, o que está acontecendo com a minha irmã, o que está acontecendo com a minha amiga, né? Exatamente. E se a gente percebe que agora, né, na mídia, algumas atrizes, algumas famosas estão divulgando quanto tempo sim. demoraram para Sim. diagnosticar endometriose, Sim. imagina, né, a paciente que depende unicamente do sistema público e às vezes vai ter uma demora num exame ou Exato. não vai conseguir um exame específico, porque a gente sabe que essas questões relacionadas à saúde da mulher, existe uma fragilidade no sistema Com certeza. quanto a diagnóstico. Sem dúvida. E oferta de exames específicos, oferta de medicamentos específicos, ofertas de equipes que tenham um horário para Sim. fazer esse acompanhamento de um público que ainda não é tão prioridade dentro do sistema único. A gente sabe que existem outros indicadores que estão um pouco na frente em relação a incentivo. Né? Então, eu acredito que agora, essa divulgação ampla que está se fazendo da endometriose vai sim, né, ser um fortalecedor de, quem sabe, futuras, né, medidas Ações, de saúde pública e Exatamente. ações que vão fortalecer isso para a grande maioria das mulheres. Porque se nos nossos consultórios esse público está aumentando, imagina quantas mulheres ainda não têm acesso ou noção desse tipo de tratamento. E com o aumento do diagnóstico, né, com tudo que está acontecendo, como no início eu falei que os Estados Unidos está fazendo, né, investimentos bilionários, outros países também, e à medida que os profissionais da saúde num todo, porque assim o diagnóstico é importante que também todos tenham esse pelo menos entender melhor, porque muitas vezes o fisioterapeuta ele detecta aquilo e aí encaminha para o médico, o nutricionista também, o dentista também. Então, criando essa malha, vai aumentar também, porque o dever do profissional da saúde é escutar mais e falar menos. Isso é regra. Isso é regra. Porque até mesmo na conversa de um paciente, tu está detectando alguma coisa. Né? Endometriose é difícil, mas por muitas vezes tem algumas situações assim, olha, eu vou te encaminhar para um gineco, vou te encaminhar para um profissional assim. E olha que interessante, muitas vezes, isso que tu está falando é super importante, porque muitas vezes na nossa consulta, a paciente, ela fala de muita coisa. Então, ela vai falar para mim do intestino, ela vai falar para mim da parte sexual, ela vai falar para mim do sintoma urinário. E uma paciente, às vezes, vai no ginecologista e ela acha que ela não tem que falar do sintoma de digestão. Então. E aí ela não acha que ela tem que falar que ela sente dor lombar. E aí ela acaba falando só daquele sintoma pontual. Exatamente. E quando ela vai no gastro, por exemplo, ela fala de um sintoma pontual. Também. De uma dificuldade de digestão. Exato. Então, às vezes, para esse profissional pode ser difícil de unir todas as Com pontas. certeza. Todas as informações, né, que o paciente E aí, traz. quando ela Isso chega mesmo. na Nutri, por exemplo, e fala que ela tem sintomas em todos esses campos, é mais fácil para tu dizer, olha, quem sabe tu investiga uma patologia um pouco maior que norteie Pra mais ti eu tô sintomas. falando tudo. Né? Agora é contigo, aproveita, comunica fulano, ciclano, papapá, disso aqui que é importante. Isso mesmo. Então, mais uma vez, né? Situação de equipe multidisciplinar.
até mesmo para ajudar num diagnóstico. E tem. Com certeza. E hoje está acontecendo muito, né? E na área da nutrição, principalmente, né? Eu digo que a nutrição, né, intestino principalmente, está crescendo muito. As informações está crescendo muito. Nas redes sociais, né, em revistas e nós tudo. Nós temos, né, Douglas, mais bactérias no nosso intestino do que células do nosso corpo, né? Então, o meu intestino só vai funcionar bem enquanto todas essas bactérias, elas estiverem numa sinergia, elas estiverem também funcionando bem. Exatamente. Né? O intestino, ele é o nosso segundo cérebro, né? Exato. Tem estudos que referem isso, né? Tem muito mais comunicação, né, em termos de neurônios. O intestino é um órgão que produz hormônios, né? Que segrega tanta coisa. Então, assim, como é importante a gente modular. Agora, meu intestino só vai funcionar bem se eu estiver bem alimentado, né? No caso da endometriose, o que a gente fala muito são dos alimentos funcionais, né? O que a gente bate muito é nos alimentos funcionais. E quais que são eles, né? São os alimentos que são mais ricos em nutrientes, né? Então, nós temos, assim, as frutas, principalmente duas categorias de frutas que são mais ricas em nutrientes, que são as frutas cítricas, né? Então, laranja, bergamota, abacaxi, morango, né? Todas as frutas mais azedinhas. E as frutas que têm o flavonoide, antioxidante flavonoide, né? Que são aquelas frutas de cor vermelha ou roxa. Uva, morango, mirtilo, ameixa, né? São frutas mais ricas em nutrientes que vão auxiliar também na nossa imunidade, né? Especiarias como cúrcuma, gengibre, né? São riquíssimas ali em fitoquímicos, nos auxiliam na imunidade também, né? Gorduras boas, como o azeite de oliva extra virgem, abacate, as sementes, né? Desempenham um papel tão importante na nossa para contemplar a quantidade de fibra do nosso dia que a gente consome, né? Chia, linhaça, psyllium, a própria fibra da semente de girassol, semente de moranga, né? Tem magnésio. O magnésio é um nutriente tão importante para o nosso cérebro, para os nossos ossos, né? Para o nosso relaxamento muscular, inclusive, né? Se estuda tanto agora o magnésio, né? Ômega 3, eu acho que é imprescindível, né, para essa situação. O ômega 3 ele tem uma ação anti-inflamatória importantíssima, né? Vitamina D tá adequada também, faz um papel importantíssimo na nossa imunidade, né? E o consumo de água, né, que é tão básico e tão difícil para as pessoas contemplarem a quantidade de água por dia, né? Depois que botaram o açúcar na água, escambou tudo. É, isso aí. E tu sabe qual a quantidade ideal de água por dia, Douglas, que a gente tem que consumir, tu sabe? Olha, eu vou te dizer assim, ó, de tantos dados que existem, vamos ver qual que tu vai trazer. A literatura, né, que a gente tem é 35 ml de água a cada quilo de peso, né? Então a gente tem que fazer aquele cálculo, né? O meu peso vezes então 35. Multiplica 35 pelo quilo. Isso, aí eu vou descobrir qual a quantidade de água que eu devo tomar por dia, né? E água é água não é chimarrão, não é suco, não é chá, água, né? Olha só, vocês têm que ver e tem que escutar. E fazer. E fazer o cálculo. E fazer o cálculo, exatamente. São coisas que as pacientes dizem, né? Tu vê, comecei a tomar água e até melhorei. São pequenas coisas, né? Que tu nem acredita que dão tão certo. Tu sabe milagre, que até a dor de cabeça acabou. Melhorou. Tô dormindo melhor, sabe? Olha, me sinto feliz, meu humor é outro. É mais uma analogia que eu faço, né? Quando eu vou limpar alguma coisa, né? Eu vou lavar a louça, eu vou tomei uma água. Limpar, muito bem. Eu vou lavar meu carro, eu vou lavar minha roupa que tá suja. O que eu uso para isso? Eu uso água, né? O nosso corpo é a mesma coisa. A gente precisa de água para limpar o nosso corpo, né? Para mais uma vez, isso aí, o meu fígado fazer o processo de desintoxicação, 74% né? Eu preciso de água no nosso tudo, corpo, né? Então... Para eu conseguir eliminar os dejetos ali, né? Pelas fezes, pela urina, eu preciso de água. Tudo isso só vai funcionar se eu consumir água, né? Quanto menos água eu consumir, mais eu vou reter líquido, né? Porque o nosso corpo segura, né? Então precisa tomar água. É uma coisa tão básica, tão simples, mas que faz milagre no nosso corpo. E faz mesmo. E faz mesmo. Isso aí. E na fisioterapia? Olha o que ela falou, hein? Olha. É uma coisa aí, ligada à outra, isso né? Vale um corte legal. Não, bem como eu te disse, né? Cada paciente é uma paciente. Então, vocês comentaram várias coisas que a gente acaba falando muito na sessão. Comentaram sobre o café, que é um irritativo muito grande da parte da bexiga também. Então, a paciente que consome muito café, ela vai aumentar o sintoma de urgência urinária.
Então, às vezes eu recebo uma paciente, por exemplo, que cortou o consumo de água porque faz xixi o dia inteiro, e aí ela toma um cafezinho de manhã e um cafezinho depois do almoço, só para não ficar sem tomar nada, né? Então, cada paciente vai ter um detalhe super importante quando a gente ouve a história e muitas vezes uma adaptação que ela fez que só está piorando o sintoma, né? Então, basicamente a gente vai começar a trabalhar com, né, mobilidade, depois disso relaxamento muscular e aí a questão de hábitos, que é o que a gente chama de terapia comportamental, que vai ser para a nutrição e para a fisioterapia. Cada paciente vai ter desenvolvido um tipo de limitação e aí a gente vai junto construindo um programa de exercício para ela adotar um treino no início de mobilidade, mas depois de ganho de força, em parceria com o educador físico em muitos momentos. E aí a gente vai para a parte específica do assoalho pélvico, que nessas pacientes vai ser super tensionado por causa dos locais onde elas têm dor e porque, na verdade, a maioria das lesões de endometriose, apesar delas poderem se espalhar por toda a cavidade abdominal, enfim, tem relatos de lesão de endometriose que vão até no diafragma, mas muitas delas são pélvicas, então a musculatura pélvica, no geral, fica extremamente aderida e tensa. Então, a gente vai focar muito na parte pélvica. Acho que, basicamente, é isso. Claro que tem pacientes que trazem... Atividade para casa. Elas vão ter todas um programa, inicialmente, de mobilidade que a gente vai fazer em casa. E aí, cada paciente, né, vai encontrar uma atividade física que ela vai ter que, durante o tratamento, aderir. Estimula algum jogo que é bom? Vôlei, tu sabe que tênis, agora que tu falou né? sobre isso, os esportes com raquete, eles têm vários estudos porque trabalha muito, né? Não, que eles melhoram muito até a parte cerebral que a gente estava comentando. Porque assim, quando eu trabalho com paciente de endometriose, ela é uma paciente diferente. Tem que ser rápido, né? Não, e ela é uma paciente diferente por causa da dor crônica mesmo, sabe? A gente precisa pensar a nível cerebral. E os esportes com raquete, ele tem evidência excelente na melhora da dor crônica. Legal. Então quer dizer que o pádel, o associa o raciocínio tá com na moda, o movimento, né? sabe? São atividades que eu acho que tu tem que pensar, agir e te movimentar. Além da atividade, promover a endorfina, né? Tudo, né? Liberação, neurotransmissores, a questão hormonal também, né? Isso aí. E como o exercício, especialmente de raquete, né, Leti, pra mim, pelo menos, né, parece que eu tô meditando quando eu tô fazendo, porque tu te concentra naquilo, né? Tu não pode ficar olhando o que tá acontecendo na plateia, tu tem que te concentrar naquele momento, né? Então, tu foco, larga o celular, né? Olha que legal, sim. quanto a atividade física faz a gente desligar um pouco da televisão, do celular, esses esportes, né, que tu comentou perfeitamente, né? Porque é uma pena, né? Às vezes a paciente vai fazer uma esteira, mas fica ligada nos problemas de casa, respondendo no celular. E acredito que esses esportes que conseguem te ligar no esporte naquele momento e te gerar prazer, são coisas que vão ter só ganhos, né? Porque eu vejo assim, ó, por exemplo, câncer. Quantas pessoas vão para maratona? Vão correr, né? Eles utilizam de um esporte, né? Porque aquilo ali traz algo bom. E, né, e no caso da endometriose, acredito que não seja todos os tipos de jogos que vai poder fazer, mas como tu citaste, e não é tem o tênis, tem o beach tênis, tem o pádel, tem o squash. Tem o squash, né? Então tem aquele que da bolinha. Pickleball. Isso, exato. Então, olha aí, uma diversidade. Tem vários. Uma diversidade. E trazendo um pouquinho daquela hora que tu falaste, né, do intestino, o hormônio, que hoje a cirurgia bariátrica ela tá mudando para a cirurgia metabólica, né? Então ela está saindo do nome bariátrico para o metabólico. Porque 2 tipos de hormônios que são lançados ali no intestino, um é da fome e o outro não, então eles estão vendo essa porque ela situação. promove uma mudança metabólica no organismo da pessoa que faz, né? Exatamente. Para te ver, tudo muda. Né? Mas através de quê? Através de pesquisa, através de estudos, através de aprendizado, e tem muito, e agora dentro da neurociência, né? Descobrindo muito mais e trazendo respostas que talvez no passado a gente ficava na dúvida e que hoje é tudo correto, né? No sentido e que daqui a 5 anos esse podcast vai ser completamente diferente, porque com certeza, sem dúvida. Hoje nós estamos falando sobre isso, daqui a pouquinho vai mudar. O que eu vejo muito, Douglas, é que nós estamos todos interligados, né? Então não é uma coisa só, não é só fazer a fisioterapia, não é só cuidar da alimentação, não é só fazer atividade física. Exato. É um contexto geral, todo, né? Esse contexto geral é que vai promover a mudança e que vai
promover, de fato, um bem-estar geral na pessoa. Com certeza, porque a intenção é trazer o bem-estar, é trazer a qualidade de vida para a pessoa. Porque o que você necessita é isso, né? Ninguém vai conseguir chegar a tal lugar onde quer se não tem saúde. Isso Com de certeza. jeito nenhum. Então, se não colocar em primeiro lugar a saúde, sempre, né? Nem todo objetivo que tem na mente dele, o corpo não vai alcançar. Isso é fato. E não adianta a gente se dar conta disso tarde, né? Não. Tardou, deprimiu. Então tem que estar assim, tem que estar sempre, e isso que nós estamos colocando agora, e que mais uma vez eu agradeço a vocês estarem aqui contribuindo, né, com o Cast Doctor, e daqui a um tempinho vamos para o Fala Doctor, né, para entrevistas individuais, trazendo a experiência de vocês, trazendo o aprendizado de vocês, com diferentes... tu de uma universidade, tu de outra, eu de outra. Então também tem a situação, né, dos aprendizados interfaculdades e interuniversidades. E hoje nós temos um grande aprendizado dentro da internet. Sim. Onde hoje a gente pode estudar, quer fazer uma pós de Harvard à distância, faz. Sim. Quer fazer lá de outra, né, faz. Então, nossa... Para nós, aproximou os outros que gostamos, destinos, né, os outros países. Disso, gostamos de estudar, gostamos de trazer tudo que interessa ao nosso paciente, né, e ao ser humano, é ótimo. E isso aqui que nós estamos fazendo é mais ainda. Porque enquanto um está vendo ou escutando, o outro também compartilham, né, vão trazendo informações para o vizinho, para a família ou para o outro, só que não é o vizinho aqui, dali a pouquinho tem gente mandando lá para o outro lado. E nós saímos felizes por isso. Com certeza. Né? Compartilhamento de informações. Exatamente, né? Compartilhamento. E agora, finalizando o Cast Doctor, eu gostaria de uma mensagem de vocês, para quem está nos escutando e nos assistindo. Aline. Então, eu quero agradecer, obrigada, tá, Douglas, por proporcionar para nós esse momento, né, e para todos os pacientes, né. E eu acho que é isso, eu acho que todo mundo se enriquece quando a gente se une e troca ideias, e troca informações, e troca... dentro da sua área, né? Até porque quando o paciente vem para consultar, ele não vem comigo só porque eu sou nutricionista, ele só vai falar coisas de nutrição, né? Bem como a Letícia falou. O paciente muitas vezes vai relatar outras coisas, né? Outras áreas que está necessitando de atenção e vai relatar outras coisas, né? E confiança, né, em ti. Isso aí. Para ela eu posso contar. Que a gente possa ser profissionais que acolham esses pacientes com todo o amor e carinho que eles merecem, e que a gente saiba tratar eles e indicar eles para os melhores profissionais, que a gente sabe que vai ser uma rede de apoio para o sucesso do tratamento. Com certeza. Então, eu também gostaria de agradecer muito. Acho que foi extremamente rica essa discussão e fico muito feliz, né, da gente estar numa mesa pensando nas pacientes. Eu acho que quando a gente escolhe ser profissional da saúde, a gente está escolhendo pelo bem das nossas pacientes. Também acho importante a gente comentar para as pacientes não negligenciarem os seus sintomas, e como é a frase da endometriose, né, sentir dor não é normal. Então, que as pacientes procurem ajuda e tentem encontrar profissionais que vão realmente estudar, entender o caso delas e tentar pensar em alternativas para ser colaboradores nessas melhoras. E realmente agradecer, né, para a gente estar abrindo mais espaço para esse tipo de discussão dentro da saúde da mulher, que eu acho que é um campo que carece muito esse olhar dos profissionais. Concordo plenamente. E eu agradeço de coração, né, a presença de vocês mais uma vez e de estar falando sobre esse assunto, né, endometriose, mas que está melhorando cada vez mais a situação de trazer um diagnóstico, tratamento, todo o corpo profissional da saúde está muito interessado em aprender mais para, né, trazer uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, né, e é dessa forma. Então, nesse momento, só gratidão. Obrigada. Tá? Em breve nos encontraremos. E a você que está nos assistindo, nos escutando, olha só, uma conversa muito boa, né? Cada uma queria falar, acho que queria entregar muito mais, mas pelo tempo, né? Mas já o que elas falaram, né? Que vocês já falaram aqui, já teve muita coisa assim que se pode aproveitar. E olha, endometriose. Pesquise mais sobre. É muito importante vocês saberem também a respeito disso. Porque a paciente que tem endometriose, ela sofre muito. Só que assim, ó, é um ser humano que ela tem uma vida. E essa vida, ela quer aproveitar. E ela quer aproveitar, principalmente, quando toda mulher quer um filho. E nem todas, com 50%, né, que
pode não ter um filho, pode tirar a felicidade dessa pessoa. Então, gente, vamos nos abraçar junto. Com certeza a gente vai longe. Até a próxima.